A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos aí da plataforma do YouTube, você que está me vendo aí pelo YouTube e você também da Web Rádio. Deus abençoe a vossa vida. Peço aos irmãos que se inscrevam nesse canal da Rádio Comunidade Cristã no Brasil, e também que baixe o aplicativo da Rádio CCB, digite Rádio Comunidade Cristã no Brasil. Temos 2 aplicativos ali. Louvado seja Deus. Sou o vosso irmão Cristo, irmão Lorival, ancião da comunidade. Vem aqui nesse momento um bate-papo cristão, irmão. Uma mensagem da palavra de Deus, vem falar assunto referente ao Evangelho. Meu intuito aqui é pregar Cristo, falar de Jesus, falar da salvação, falar dos fundamentos, da fé de Deus. E por falar em fé, a mensagem ela está em Romanos 10, versículo 17. E o assunto que está ali escrito é assim: a fé vem de ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Amém? É nesse assunto que eu queria debater com os irmãos, falar com os irmãos, ver que Deus dá orientação. Irmão, se hoje nós temos aí uma posição, uma crença, uma fé, porque alguém levou as boas novas, alguém falou de Cristo para você, para mim, e essa palavra tocou o nosso coração. Por que tocou o nosso coração? Porque Deus, assim, por graça e misericórdia, nos deu a fé de acreditar nessa mensagem da palavra. Acreditar que é verdadeira a Bíblia, as Escrituras, a história, o feito de Jesus, a vontade de Deus de mandar o seu Filho à terra para que o mundo, as pessoas não pereçam, mas tenham a vida, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, Porque, irmão, alguns se acomodam, falam, Jesus morreu pelos nossos pecados, nós estamos perdoados, estamos salvos, não precisamos mais nada. Irmão, se fosse assim, estava bom, Mas Deus, Ele quer que o homem seja transformado, irmão, o homem seja regenerado. Ele quer que os filhos dele tenham uma vida de santidade, uma vida procurando a santidade. Muitas vezes nós não conseguimos essa santidade que Jesus teve, mas procuramos agir em santidade. Isso que é importante, irmão, porque o homem errar tudo bem, mas se acostumar no erro, isso não pode, irmão. Então Deus quer que a gente tenha uma vida transformada, regenerada. E para que o Espírito Santo de Deus possa fazer esse trabalho, é necessário a gente ouvir as mensagens da palavra de Deus e ter fé. Por isso que existe a pregação da palavra. Através da pregação da palavra, pessoas vão receber essa maravilha, que a fé é um dom, irmão. Um dom que provém de Deus. A primeira coisa que você crê no Senhor Jesus e crê na mensagem, você tem uma coisa maravilhosa no seu coração que se chama o dom da fé, que é crer. Crer, a fé é acreditar nas coisas, Diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam não se ver. Então aquilo que a gente não vê, ela vai se materializar na nossa frente. E a salvação é uma delas, irmão. Através da fé vem a salvação. Porque através da fé você vem a crer no Senhor Jesus, a crer na mensagem da cruz. É difícil crer na mensagem da cruz, irmão. Imagina só um homem que veio ali naquele país ali, judeu ali, da Judéia, e que viveu entre os judeus, foi rejeitado pelos seus, e segundo a intervenção romana, junto com os religiosos daquela época, crucificaram e mataram Jesus, e ali diz que ele ressuscitou ao 3º dia. E esse Jesus está até o dia de hoje na mente, no coração daqueles que crê nele. Então, para crer nele tem que ter fé, que são coisas que é relatada nas Escrituras, que você não estávamos lá, mas que nós cremos que é verdade. Nós cremos que aquelas coisas é verdade. Por que nós cremos que é verdade? Porque Deus permite em nós a comprovação da verdade, o agir de Deus em nossa vida. Muitas das vezes nós somos confirmados nessa verdade
crendo nela através de obras, né, irmão? Milagre. Tem pessoas que contemplou milagres, outras simplesmente teve a sua vida transformada, porque o milagre, irmão, ele não é uma coisa que tem que acontecer com todo mundo. Um milagre é uma amostra da prova do poder de Deus. E todos nós podemos ter esse milagre. E o milagre, ele é simplesmente o ato de nós crermos no poder de Deus. Então, aqueles que têm fé, ele alcança o milagre. Ele alcança a libertação, ele alcança a transformação, a regeneração, a mudança de vida. Ele se torna uma pessoa saudável no ambiente. Porque muitas pessoas que hoje estão agora como cristã, eram tóxicas nesse mundo, irmão. Exalava o ódio, contenda, a calúnia. Era vez homens maus, sanguinários, mulheres depravadas, sanguinárias. Não são todos, mas o evangelho alcançou essas pessoas. Transformou, mudou. Porque essas pessoas um dia ouviram o evangelho. Outros não, outros nasceram em berços cristãos, educação cristã, seus pais já eram crentes, eles também creram naquilo que seus pais creram, provaram e provam daquilo que seus pais provaram, da fé genuína em Jesus, e também creram e se batizaram. E não existe diante de Deus quem é melhor ou pior, porque tanto faz, irmão, aqueles que creram, que estavam lá no mundo e foram trazidos para a graça que é Cristo Jesus, e aqueles que nasceram de um berço cristão, né? Nasceram um lar cristão. É muito importante. Os dois nasceram na graça de Deus, né? Teve a graça de Deus em suas vidas. Alguns confundem que a graça de Deus seria um lugar. Não, a graça de Deus é Cristo Jesus. E um dia padeceu, um dia sofreu por nós. E ressuscitou, irmão. Sempre é bom e importante nós entender que o nosso Cristo é ressuscitado. É vivo. E Ele habita em nós em promessa que Ele fez a nós. Através, ali em João 14, fala que rogaria o Pai que mandaria o outro, o Espírito de verdade que habitaria em nós. Então, se hoje um dia você crê no Evangelho, porque algo te transformou, que Ele, o Espírito Santo da graça, está em você, no seu pensamento, te transformando dia a dia. Alguns foram lapidados rapidamente, outros estão demorando anos, mas está sendo lapidado, irmão. De uma forma ou de outra, nós somos transformados dia a dia. Não somos iguais no requisito de transformação, de regeneração. Alguns demoram mais, outros é mais rápido. Isso vai depender do coração de cada um. Às vezes nós somos coração duro, irmão. Nós lutamos contra a palavra. Tem hora que nós desacreditamos no poder de Deus. Tem hora que nós contestamos se Deus está na nossa vida, porque não vemos em nossa vida algo que nós materialmente queremos, né? E às vezes nossa fé é esmorecida por causa da nossa natureza humana, que quer ser agraciada, quer ser contemplada pelas bênçãos de Deus. Mas Deus prometeu a nós a vida eterna através de Cristo Jesus. A salvação. Nesse mundo tereis aflições, né? E nós vamos ter aflições, vamos ter problemas, vamos ter consequências, mas vamos vencer. Assim como Ele venceu, nós venceremos, irmão, em Cristo Jesus. Não pelas nossas forças, assim pela capacidade e misericórdia dEle. Então tem coisas na nossa vida que nós temos que passar, nós temos que contemplar, não tem como sair daquela situação, outros não. Agora, não podemos confundir a graça de Deus com as conquistas materiais, com os projetos materiais, né? Isso aí é fruto, né, e obra do ser humano, né? Porque, claro, irmão, se aquele que procurou mais estudo, né, ter entendimento mais, vai ter uma ocupação de emprego melhor, e o outro que não procurou vai ter uma dificuldade maior, né? Questões financeiras, né? Outros empreendem, arriscam, né? E se tornam grandes empresários, outros se acomodam. Então, na natureza humana é a competição, né?
como fala aí, é o mundo do capitalismo, né? Somos diferenciados no sentido porque uns buscam mais, né? E alcança, né? Mas alguns que conhecem o Evangelho, ele vê certas pessoas sendo abençoadas ou as vidas sendo transformadas, e ele quer ter a mesma coisa, e ele entende que Deus tem que compartilhar as coisas materiais na vida dele, né? Mas na nossa vida é conquistada através do trabalho, né? Trabalharás, viverás o suor do teu rosto. Mas claro que Deus abençoa, que Deus multiplica, assim como Deus restituiu a Jó, né? Ele se tornou cada vez mais próspero. A prosperidade, sim, vinda de Deus. Mas quando nós estamos na obediência, né? Mas o importante, irmão, eu sempre falo para todos, o importante é em nós cumprir aquela parte, onde diz ali nas Escrituras, né? Senhor, não me dê muito para que venha esquecer de ti, nem me dê pouco para que venha falar mal de ti. Me dê aquilo que eu preciso. Então vamos sempre, irmão, nessa parte material, falar: Senhor, dê aquilo que eu preciso, dê aquilo que a minha família precisa, aquilo que é necessário para a minha vida aqui nessa terra. Isso já é o suficiente, né? E nós estamos, e tendo Deus no nosso coração, mais melhor ainda, a nossa vida é tranquila, né? Não precisamos ter aquilo que a mais do que não vamos usar, não é verdade? Temos o necessário para o nosso conforto, para o nosso lazer. Para mim, num caso meu, para mim está bom demais, né? Eu sei que alguns almejam conquistas maiores, mas eu me contento com aquilo que Deus prepara, que seja o suficiente para mim. Eu possa viver, né? E ser fiel ao Senhor, nem que seja no pouco, né, necessário, né? Louvado seja Deus. Então, meu irmão, há essa mistura entre o desejo material e confundindo com a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, Deus nos dá também diversidade de dons. Aí vai a questão de procura, de pedir, de fé, né? Irmão, se você é uma pessoa que sempre ora: Senhor, me dê fé, me dê entendimento, me dê luz, me dê compreensão, me dê o que é do alto, transforma a minha vida, claro que você vai alcançar mais do que aquele outro. Até nisso, irmão, nós temos que ser sábios e trabalhar no plano espiritual, pedir ao Senhor aquilo que é dele, aquilo que transforma, aquilo que melhora a nossa vida espiritual. E tem pessoas que se acomodam, mas tem pessoas que se dedica às Escrituras, se dedica à oração, se dedica à adoração a Deus, se dedica em louvar a Deus, em, sei lá, em ser cantor, em ser músico, enfim, em levar o Evangelho, em ser um orientador. Então tem pessoas que crescem porque eles são, vamos dizer assim, não é ambicioso, mas são dedicados, né? Tem prazer em ver a obra crescer, que são aquelas pessoas que vêm a conhecer o Evangelho, vêm a conhecer o Jesus. Tem pessoas que se agradam de ver almas novas entrando na igreja, cada vez mais o trabalho crescendo, né? Porque alguns confundem a obra com o sistema, né? Com as paredes, com o templo, com o sistema religioso. Mas a obra de Deus somos nós que fomos feitos pelo poder da palavra, fomos transformados. Então tem pessoas que se alegram quando Deus tem trazido pessoas para a sua graça, ao Evangelho de Cristo Jesus, né? Então tem um prazer de ajuntar, tem pessoas que têm um prazer de ajuntar, de ver a prosperidade no trabalho espiritual. Por quê? Porque ele adquiriu mais fé, né? E quando nós buscamos a fé, então vamos buscar essa fé, irmão, essa fé que transforma, essa fé que nos dá o que é do céu, o que é do alto, e essa fé que também dá até as conquistas materiais, irmão. E tá até na vida material, nós crentes temos que ter fé. Nós temos que crer: Senhor, eu creio no teu poder, que tu vai abençoar a minha vida material também, o meu trabalho, vai abençoar a minha casa, né? Como eu já falei outras vezes, às vezes a pessoa tem fé, irmão, a casa dele é uma casa sadia. Ninguém fica doente, os filhos não ficam doentes, ele não tem gasto com medicina, né, com médicos, pagando, às vezes, até plano de saúde caríssimo. E tem pessoas que têm condições financeiras, né? Não estou aqui uma crítica a você que pode pagar um plano de saúde, não é isso. Mas tem pessoas que têm planos de saúde e, às vezes, está sempre recorrendo ali à medicina,
mulher, sogra, todo mundo está doente, então é aquela luta, né? E tem condições de pagar, a medicina cuida tal da sua pessoa. Mas ali, né, irmão? Então, e já tem pessoas que não têm, mas têm fé. E aí Deus abençoa e transforma, né? A vida dele é uma vida de bênção. Então, isso que é importante. A fé, ela produz tudo isso. Conquistas na vida materiais, né? Saúde também do corpo de Cristo, né? É o nosso corpo aqui, o templo de Deus, que nós estamos habitando esse corpo, então Deus está junto conosco, né? Então tem pessoas que têm sua vida abençoada na saúde, né? Porque pede também. Oram, sabe pedir, Senhor, me dê saúde nesse corpo terreno. Não permita que não venha mal, venha a doença, porque eu tenho obrigações a cumprir, eu tenho famílias para cuidar, eu tenho a obra para poder cuidar. Então tem pessoa que sabe pedir, sabe falar com Deus nas suas orações. E pede fé. E a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero falar. Saiba pedir, peça fé, sua vida será cada vez mais abençoada. Nós cremos no agir de Deus, o agir do Espírito Santo em nossa vida. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Você que está aí congregando no ministério, está sendo feliz, irmão? Portanto, você está feliz. Ministérios foram obras que Deus permitiu que existisse, irmão. Mas a finalidade é falar de Cristo, né? Então, cada um de nós, irmãos, sejamos firmes e fiel a Deus naquilo que Deus chamou. E se você senta ali e está ali, fica ali. Muitas vezes a pessoa pergunta, irmão Norival, mas você acha qual... Isso é uma igreja, né? Na verdade é um ministério. Qual o ministério é correto, né? Qual o ministério que é o certo? O ministério que é o certo, irmão, é aquele que prega Jesus. Aquele que fala de que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso intercessor, que Jesus é Deus. Tem pessoas que duvidam até na divindade de Deus, sabia, irmão? Tem pessoas que confundem o Jesus, que veio na forma humana, porque ele falou que ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, veio na forma humana, né? Ele confunde, não sabe distinguir que Jesus é o Filho de Deus, que estava desde o começo, no princípio da criação, né? E tem pessoas que confundem, não entendem a missão de Jesus. A missão de Jesus como na forma humana, vivendo como humano e sendo Filho de Deus. E as etapas que ele passou. Mas isso é outro bate-papo cristão que Deus vai preparado de falar. Mas o que importa agora hoje, nessa mensagem, irmão, peça fé ao Senhor, que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e tenham uma santa paz de Deus. Um final de semana abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus. Não só você, mas toda a sua família e todas as pessoas que estão em volta de ti. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.